pessoal, muito bem-vindas e bem-vindos a mais um módulo do curso Fotografia Digital do Entusiasta ao Profissional. Neste módulo, a gente vai poder falar um pouquinho sobre acessórios. A gente já viu diversos conteúdos, já entendeu no último módulo um pouquinho do funcionamento de alguns tipos de câmera e hoje a gente fala especificamente sobre alguns acessórios que podem te auxiliar com os teus objetivos fotográficos, que podem te ajudar a fazer fotos melhores de acordo com o teu objetivo, que podem ser de grande ajuda para você obter determinados efeitos, para poder ter determinadas características na tua foto. E outros acessórios são fundamentais para você conseguir ter a fotografia, para conseguir fotografar, mas eu vou te dar algumas dicas especiais sobre esses acessórios que você utiliza na sua câmera, para que você conheça os acessórios que você já tem e que você conheça alguns dos principais acessórios disponíveis para que você possa utilizar. Como tudo na fotografia, as possibilidades são infindas e inesgotáveis. E a gente não vai tratar de todos, absolutamente todos, os acessórios que existem, porque a gente precisaria de um curso específico de muitas horas só para falar isso, porque existem vários equipamentos diferentes, inclusive equipamentos que são customizados, acessórios customizados para determinadas circunstâncias. Mas eu vou dar algumas dicas e falar para vocês sobre alguns dos principais acessórios, dar algumas dicas também de como manusear, de como escolher esses acessórios para que você possa utilizar e melhorar o seu desempenho na fotografia a partir desses acessórios. Então, vamos lá. Como de costume, antes de começar o conteúdo propriamente dito, eu sempre gosto de reforçar isso porque é de suma importância lembrar alguns recursos que a gente precisa ter em mãos para poder trilhar bem esse caminho do conhecimento na fotografia e algumas dicas que são preciosas e que ajudam muito na hora de revisar e na hora de aprender e fixar as informações que são transmitidas e os conteúdos que são desenvolvidos no decorrer das aulas. Então, o que é que você vai precisar para esta aula, assim como para todo o curso Fotografia Digital do Entusiasta ao Profissional? Você precisa, antes de tudo, de atenção. Esteja atenta, esteja atento, esteja presente, esteja aqui. Então, foque a sua audição, a sua visão, foque os seus sentidos nesta aula, nos conteúdos que vão ser desenvolvidos, para que você possa ter o melhor desempenho, você possa ter o melhor aprendizado possível no decorrer destes minutos em que a gente vai estar conversando no módulo de hoje. Então, a atenção é fundamental, é o ponto principal e o pilar para que você possa aprender e desenvolver o seu aprendizado neste módulo. Depois, mantenha ao alcance das mãos um lápis ou uma caneta e também papel. Ou, se você preferir, você pode ter um tablet ou um computador em mãos com um arquivo de texto aberto, onde você pode fazer anotações, apontamentos, anotar dúvidas, anotar dicas e alguns recursos. Porque esses materiais ao alcance da mão, o lápis e caneta e papel, ou tablet, ou computador, ou smartphone, o que você preferir, vão te ajudar para essas dicas que são muito preciosas, que é ter um caderno específico para anotar seus apontamentos sobre o curso, para tirar dúvidas, para anotar o seu itinerário do conhecimento, o passo a passo de como você compreende os assuntos, porque isso te ajuda quando você for revisar as aulas. Então mantenha sempre um caderno específico, um bloco de notas específico para o curso, ou, se você preferir, um arquivo de texto no seu computador, no seu tablet, no smartphone, com essas anotações, com esses recursos, para que você tenha sempre ao alcance da mão um guia do seu aprendizado e dos conhecimentos que foram construídos no decorrer dessas aulas. Então isso é de extrema importância, é muito importante para que você possa exercitar, manter um pouco mais de disciplina nos exercícios, para que você possa desempenhar melhor os seus conhecimentos e ter um guia prático de como aplicar os conhecimentos no seu dia a dia, que você pode revisitar sempre que possível. E, claro, revisão é fundamental. Então assista uma, duas, três, quantas vezes você quiser, no tempo que você tem disponível no seu acesso ao curso, baixe o material em PDF e mantenha-se acompanhando esses conhecimentos e se atualizando para poder, a cada nova visualização, a cada novo passo, ter mais informação e fixar melhor o aprendizado. Então, dito isso, quero recapitular, relembrar a vocês o que a gente já fez até agora. Eu quero te relembrar qual foi o caminho que a gente já seguiu. A gente deu o primeiro passo
depois da introdução do curso falando sobre a história da fotografia. Então a gente introduziu as práticas do curso, depois passou para compreender a história da fotografia, passou pelos principais cientistas, principais pesquisadores, as principais pessoas que deram suas contribuições fundamentais ao desenvolvimento da fotografia, que trouxeram contribuições significativas para a descoberta dos princípios ópticos que possibilitaram a criação da fotografia. Depois a gente passou pela história da fotografia como a gente conhece hoje, os equipamentos que foram utilizados, a primeira fotografia e a evolução das técnicas, das tecnologias, até chegar na fotografia digital, que é o cerne do nosso curso. E dentro da fotografia digital nós fomos passando pelos conceitos básicos, pelas técnicas, pelas regras, compreendemos o funcionamento da luz, compreendemos como a fotografia é criada dentro dos equipamentos, compreendemos as principais diferenças entre os tipos de equipamento, entre o smartphone, as câmeras compactas, as DSLR. Depois disso, passamos para alguns efeitos, recursos fotográficos, até entrar nas possibilidades de configuração de alguns tipos de câmera, e a gente está desaguando agora nos acessórios fotográficos. Então a gente já fez um longo caminho que você pode revisitar e que deve revisitar para fixar melhor os conhecimentos, e com essa bagagem que você já tem sobre a história, sobre os fundamentos, sobre os conceitos e sobre como fazer uma fotografia e como utilizar a fotografia para obter determinados efeitos, agora a gente vai passar para os acessórios. Como usar os acessórios a favor dessa fotografia que você faz e como usar os acessórios a favor desses efeitos que você deseja obter. Este é o grande objetivo da aula de hoje sobre acessórios, em que a gente vai mergulhar nos principais acessórios. Então, antes da gente apresentar os acessórios, eu quero te questionar: por que pensar neles? Por que pensar nos acessórios? O que importam os acessórios? Para que eles vão servir? Bem, os acessórios fotográficos são essenciais porque eles auxiliam o trabalho fotográfico. Eles vão auxiliar o seu trabalho como fotógrafo ou como fotógrafa amador ou amadora ou mesmo profissional. Porque são os acessórios que vão te ajudar ou, em alguns casos, vão ser a única maneira de obter determinados resultados que você espera, de obter determinados efeitos fotográficos. Então, os acessórios são importantíssimos de acordo com o objetivo da tua fotografia. Em muitos casos, como eu já falei, eles são a única maneira de obter um resultado. Então, eles são uma necessidade do fotógrafo. Você precisa dos acessórios para poder desenvolver a atividade fotográfica. E você vai precisar mais de uns e menos de outros. Você vai precisar de alguns e nunca vai precisar de outros. Sempre pensando no uso que você faz da fotografia e no teu objetivo fotográfico. Quando a gente foi falar que o que você espera da fotografia, quando a gente falou sobre regras, quando a gente falou também sobre um pouco da composição fotográfica, passando pela fotometria, a gente falou que as configurações vão depender sempre do teu objetivo na fotografia, do que você quer com a fotografia. E com os acessórios não vai ser diferente. É importante ter sempre em mente o que você quer alcançar com a fotografia antes de pensar nos equipamentos. Primeiro pensa no objetivo e a partir desse objetivo pensa nas consequências desse objetivo, para chegar nesse objetivo, do que eu preciso. E aí você inclui os acessórios, que são equipamentos, são itens que vão ampliar as possibilidades fotográficas, vão ampliar as possibilidades de captação, as possibilidades de resultado fotográfico e ampliam os recursos que você tem ao alcance da mão para poder fazer uma boa foto, para poder fazer uma foto da maneira que você criou aqui dentro. Então, tendo em mãos esse conhecimento, e agora? Eu já sei que os acessórios são importantes, que eles auxiliam o trabalho fotográfico, que o uso deles vai depender sempre do objetivo que eu espero, mas quais são os acessórios que eu devo usar? Que tipo de acessório vai ser o ideal para mim? Qual é o acessório que vai ser ideal ao meu objetivo? Bem, antes de falar de cada acessório e do uso deles, tem algumas advertências que você precisa ter em mente antes de pensar em comprar um equipamento ou antes de estudar mais aprofundadamente alguns tipos de acessórios. Primeira advertência importantíssima:
não compre indiscriminadamente. Alguns acessórios têm preços mais razoáveis, são mais em conta, outros acessórios são bastante caros. E a primeira dica é: não compre indiscriminadamente, não saia comprando equipamentos. Não saia comprando equipamentos sem saber se você vai realmente utilizá-los. Não compre equipamentos se você não vai utilizar ou dar conta dos recursos que ele oferece na sua fotografia. Compre sempre equipamentos de maneira consequente, pensando no objetivo e atribuindo àquela compra uma consequência muito clara e bem definida. A segunda grande advertência é: pense nos seus objetivos. O que é que eu quero com a fotografia? O que é que eu quero fazer? Que efeito eu quero obter? E se esse efeito demandar ou for facilitado pelo uso de um acessório, então compre, adquira esse equipamento, adquira esse acessório, mas não o faça de maneira indiscriminada. Submeta sempre a decisão de compra ao objetivo e à consequência do seu uso na fotografia. E resista à tentação. Quando a gente começa a aprender sobre fotografia, quando a gente mergulha nesse mundo, a gente fica tentado, a gente fica tentada a sair comprando, a sair pegando tudo, porque tem tantas possibilidades, um mundo, um universo completamente novo. Então as possibilidades são inúmeras, são infindas. E aí a gente fica completamente tentado, completamente tentada a comprar todos os equipamentos e todos os acessórios possíveis para poder usar, para poder testar, para poder sair fazendo experiências. Experimentar é muito bom, é fundamental e é a base de um exercício constante de reeducação do olhar. Mas essa experiência também não pode ser sem nenhum limite ou sem nenhum parâmetro. Então você precisa de parâmetros para essa experimentação. Então essa terceira advertência está muito ligada à primeira advertência, de não sair comprando indiscriminadamente. Pense nos objetivos, pense no uso e pense em como aquilo vai te servir antes de sair pegando determinado acessório e comprando determinado acessório. E bem, tem uma outra advertência, é um aviso que não está inscrito aqui no slide, mas que é fundamental. Desde o início, quando a gente vem trabalhando sobre equipamento, sobre algumas dicas e sobre os recursos disponíveis nas câmeras, eu tenho falado que é fundamental para o fotógrafo conhecer o seu equipamento. Então, para conhecer o seu equipamento, você precisa primeiro ler o manual de instruções e, aprendendo a mexer a partir do manual, exercitar os recursos e os controles da sua câmera. Então, esses são dois pontos fundamentais. E para os acessórios não é diferente. Antes de comprar um acessório, de adquirir um acessório, leia o manual de instruções do seu equipamento. Saiba da compatibilidade. Saiba que tipo de acessório vai ser compatível com o equipamento que você tem em mãos, para saber como utilizar e como instalar esse acessório no seu equipamento. Então essa é uma dica valiosíssima e é importante para que você não compre de repente um acessório que é fantástico, que pode te auxiliar, que pode te ajudar e te levar a alcançar o teu objetivo com a fotografia, te levar a determinado efeito, mas infelizmente, porque você não conhecia o seu próprio equipamento, esse acessório é muito bom, mas não é compatível com o teu equipamento. E aí? Então é importante conhecer o seu equipamento e sempre que pensar em um acessório, pense na compatibilidade com o equipamento que você tem em mãos. Então essas são as advertências iniciais para que vocês mergulhem um pouco nesse universo e reflitam um pouco sobre a importância dos equipamentos, dos acessórios e que você pense no que não fazer antes de tomar a decisão de usar os acessórios. Na próxima etapa deste módulo, eu vou conversar e apresentar a vocês detalhadamente alguns dos equipamentos, dos acessórios disponíveis no uso fotográfico.